Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tem muita coisa que o pessoal estudou muito para conseguir chegar no produto ou na invenção, né? Mas quem disse que o fator sorte não ajuda, né? Eu separei algumas invenções e descobertas que foram feitas porque alguma coisa deu errada no processo. Ainda bem que eu dei errado como designer, né? Senão eu não tava aqui. E não estava aqui para te mostrar essa maravilhosa camiseta do Nerd Show na loja, que essa aqui é do Super Codorna e que você pode adquirir no link que está aparecendo na descrição aqui do vídeo, tá? E ó, se você ainda não deixou um like aqui no canal, deixa o like agora, porque você dando like o YouTube entende que esse canal é muito legal e você gostou muito e vai mandar para mais pessoas que poderão se tornar pãezinhos de queijo também. Combinado? Pãozinho de queijo deixa like no início, hein? Bom, então vamos começar o vídeo, vambora! Quem estuda, faz faculdade, lê bastante ou trabalha na frente de um computador sabe a importância de ter um monte de post-it à disposição. Se você chama Bárbara também, né? Bárbara, que faz a coleção de post-its. Daí tem uma hora que tem mais post-it na tela do computador do que tela, né? Mas que essa invenção ajudou muito na hora de fazer lembretes, isso ajudou. Só que esse papelzinho é resultado de uma série de acontecimentos que aconteceram meio que por acaso. Sabe a 3M? A empresa que inventou o Durex e a fita crepe? Então, em 1968, um dos cientistas que trabalhava na 3M dos Estados Unidos era o Spencer Silver. Silver! Só quem é velho vai lembrar disso aí. Ele criou meio que sem querer uma cola adesiva que grudava com pressão, mas que dava para remover com facilidade. Mas tá. Para que serve uma cola que meio que não cola muito bem, né? Acho que o pessoal que trabalhava com o Spencer pensou a mesma coisa, porque dentro da 3M ele falou do projeto, mas ninguém comprou muita ideia, não. Se fosse no Shark Tank lá, todo mundo assim, não, eu adorei o projeto, mas o valuation tá muito alto. Foi só em 1974 que um dos colegas de trabalho dele, que tinha participado de um seminário dele falando sobre o produto, achou um uso prático para a cola. O nome dele era Arthur Fry. E ele cantava no coro da igreja e precisava fazer marcações que sempre saíam do lugar quando ele virava a página do caderninho da partitura. Então ele resolveu usar a cola porque se precisasse tirar, mudar alguma coisa, era só puxar. Ele curtiu tanto que reviveu o projeto do seu amigo e convenceu o pessoal a pesquisar mais sobre o produto, até conseguirem vender os bloquinhos com uma fita bem leve de adesivo removível. Hoje em dia tem de tudo quanto é cor, mas a primeira foi aquele amarelo pálido que foi escolhido aleatoriamente e acabou virando o post-it clássico. E Romy inventou o post-it. Não inventou. Eu inventei sim. Não, senhora. Inventei sim. Então quem foi? Um cara chamado Art Fry, da empresa 3M. Estudamos administração juntos. Um químico chamado Harry Coover tinha acabado de terminar seu doutorado e por isso conseguiu ir trabalhar numa subdivisão da Kodak chamada Eastman. Tudo isso aconteceu nos anos 30 e 40, no meio da Segunda Guerra Mundial. Então nós podemos dizer que... isso aconteceu devido à Segunda Guerra Mundial. E durante essa fase, ele fazia parte de uma equipe que estudava compostos químicos chamados de cianoacrilatos, para tentar desenvolver miras de alta precisão para soldados poderem usar. Só que conforme eles faziam as pesquisas e os testes, eles perceberam que esse composto era extremamente pegajoso e se colava em qualquer coisa que encostasse. Tipo algumas pessoas, né? Por isso, não deu para seguir e abandonaram os cianoacrilatos. Até que o Harry foi transferido para uma outra fábrica química da Kodak. E lá o pessoal estava estudando algo resistente a calor para usar como cobertura de avião. São as pesquisas malucas. Tá pegando fogo, bicho! E foi nesse projeto que ele viu que o tal cianoacrilato não precisava de pressão para calor, nem que aquecesse nada. Só quem já mexeu sabe que encostar e pronto. Ele trabalhou para refinar o produto, desenvolveu uma embalagem eficaz para que ele não tivesse contato com o ar. Ele conseguiu a patente e começou a vender em 1958 com uma super cola que aqui no Brasil a gente chama de Super Bonder. Super Glue, a drop will do. Super Glue, a product of Loctite Technology. Basicamente o oposto do que a gente viu no post-it. Lá, o erro e depois o acerto foi fazer algo que grudasse de menos e aqui o erro ou acerto, né, foi fazer algo que grudava imediatamente e forte.
Você já parou para pensar quem foi a primeira pessoa que resolveu ver o que tinha dentro do coco? Ou dentro das nozes? Porque ver a casca ali, vou quebrar esse trem. Pois é, alguém precisou descobrir o que fazer com as coisas em algum momento. E aparentemente foi isso que aconteceu com o café. Esse cafezinho aí que você toma todo dia de manhã é na verdade um fruto. Todo mundo sabia disso, né? E o fruto dá em árvore. E a lenda conta que na Etiópia existiam algumas florestas de café. Um pastor de ovelha chamado Caldi teria sido quem descobriu o potencial desses frutinhos quando eles viram que as cabras ficavam mais animadas quando comiam essa frutinha específica, né? Esse frutinho. Eu sei que é difícil falar frutinho, é fruto, tá? Mas eu falo frutinho, se eu falar, é isso aí. Ele reparou que se comessem desse fruto, elas ficavam mais agitadas e com dificuldade de dormir. Ele contou sobre os frutos e as cabras num mosteiro que tinha nas redondezas. E eles resolveram fazer chá com esse fruto. Foi aí que eles descobriram, sem querer, que conseguiam ficar ainda mais horas meditando depois de tomar o chá. Sabe quando alguém faz aquele café ralo que a gente chama de chafé? Pois é, o gosto devia ser pior que isso aí. Ou então, pra mim, eu descobri que o pessoal põe o café dentro da água fervendo. Meu Deus, o que vocês estão fazendo, gente? Coa o café. Quero café! E a notícia começou a se espalhar e o pessoal começou a beber. E a bebida se espalhou para o resto do mundo a partir disso. O primeiro registro de alguém tomando café mais parecido com o que a gente toma é do século XV, lá no Iêmen, que é um país da Península Arábica. E quando eu falo parecido com o nosso, eu tô falando da moagem e da torra do grão, né? Tem que torrar o negócio lá. Junto com o Iêmen, na península, tem países como a Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes e o Catar, que é o local oficial da Copa de 2022. A Copa do Deserto, Copa do Mundo do Catar. Se você já viu algum pó de café escrito 100% arábica, é porque ele usou uma espécie de café que vem dessa região aí, entendeu? E aí por isso que fica R$700 mais caro. Por lá, a tradição com o cafezinho é tão grande quanto aqui, só que ainda mais antiga. No Brasil, o cafezinho chegou só em 1727, quando um sargento brasileiro foi até a Guiana Francesa, roubou uma muda e trouxe para tentar plantar aqui. Um dos maiores exemplos de biopirataria da América Latina. Mas ainda bem que veio, porque senão a Bárbara não ia ter o que tomar aqui e ela ia ficar doida. Um dos brinquedos mais clássicos de quando a gente é bem novinho é a massinha de modelar, né? Só que ela foi inventada a princípio com um objetivo bem diferente. Olha só, lá na década de 30, dois irmãos chamados Noah e Joseph McVicker trabalhavam numa fábrica de produtos de limpeza da família. E eles decidiram criar algo para limpar papel de parede. Aqui no Brasil não é tão popular até hoje, né? Mas lá fora as casas têm papel de parede em todos os cômodos. E é difícil limpar fuligem perto da lareira, por exemplo, com um pano úmido, porque pode criar bolha, rasgar ou tirar a tinta. Foi aí que os irmãos desenvolveram um composto flexível e macio que a sujeira grudava sem prejudicar o papel. Mas a procura começou a cair cada vez mais, porque as casas trocaram aquecimento a carvão por óleo ou gás. Então o problema da fuligem sumiu. A empresa da família parecia estar com os dias contados, né? Porque imagina só o desespero. Mas aí alguém da família leu um artigo falando sobre como o limpador de papel de parede podia ser usado em projetos de modelagem. Tipo quando tem aqueles projetos de fazer coisa com palito de picolé ou tampinha de garrafa PET, sabe? Daí que veio a grande ideia, testar com crianças e oferecer em creches. Eles colocaram o nome de Play-Doh, e é um nome até hoje em inglês, e passaram a fazer as massinhas coloridas. Apesar de existirem um monte por aí para comprar, a massinha original é a da Hasbro, que comprou a Play-Doh em 1991. Com Play-Doh você pode criar o que imaginar. Mas tem uma outra coisa que não chegou a dar errado, né? Na verdade, está dando muito certo, mas tem uma história muito legal por trás. Sabe um negócio que chama, como é que chama aquele negócio? É Disney, o parque da Disney, o parque de diversão da Disney. Antigamente, os pais levavam as crianças para os parques e elas estavam lá todas se divertindo, e vai na roda gigante, vai no carrossel e tal, e os pais ficavam assim, ei, nossa, meu filho está se divertindo a valer, estou super feliz. E isso deu um estalo em alguém, um rapaz que passava de passagem por aquele dia lá, que chamava Walt Disney, né? Um cara um pouco importante assim. Esse cara teve a ideia,
por que a gente não vai lá e cria um parque também que a família toda vai poder se divertir, inclusive os adultos? Pois fez, né? E a Disney tá dando seus bilhões de dólares aí até hoje como um parque que faz bastante sucesso com a família inteira. Inclusive, recentemente, eu e a Barbarelando aqui, né, Dona Bárbara, voamos para Orlando para visitar esse mundo encantado da magia, né? Nós fomos para Orlando, visitamos a Disney, a Universal, os parques, tudo. Mas, assim, Orlando, né? A cidade você pode fazer igual aqui no Brasil, que você vai a pé de um lado pro outro, na padaria e tal. Não. Para ir em qualquer lugar você tem que ir de carro. Principalmente nos parques que são muito longe uns dos outros, né? E a gente só foi capaz de fazer isso graças a uma empresa que estava lá intrépida para nos ajudar. A Marine Car Rental. Então olha só, eu vou te explicar aqui como é que funciona, porque é um negócio muito legal, tá? Primeiro, Bárbara, que a gente pagou muito de patrão, né? A gente nunca vai esquecer essa experiência, porque a gente andou de 2 carros que eram sensacionais. Um era uma Mercedes, que está aparecendo em mais aqui agora, que eu pensei até não tomar banho, para o couro era tão gostoso, Bárbara, a gente ficar só esfregando. Pra não esquecer, era um carro bonito, classudo, né? E também a gente andou de Mustang conversível. Bárbara, você já pensou que ia chegar nesse ponto algum dia de sua vida? Não, tô chato até hoje. Tá chato. E o meu carro também tá chato, porque agora eu piso e ele não anda igual o outro. Tô muito triste. Então, se você tá indo para Orlando e quer uma empresa confiável de verdade, né? Mesmo assim, você pode falar com eles. Porque, ó, tem várias coisas que você pode fazer. Eles olham o carro melhor para sua necessidade. Tem carro de 7 lugares para família maior. Caso você queira um esportivo, tem também, né? E também tem vários acessórios, por exemplo. Tem kit praia, tem cadeirinha para você usar lá no carro. Se você quiser que eles entreguem o carro no aeroporto, que nem foram os casos, tá lá, eles entregam. Se você quiser no hotel, né? É melhor para você, eles entregam também. E tem para todo o bolso, tá? Não deixa de falar com eles. Então, assim, o bom é que foi tão simples que eu fiquei tão feliz, né? Então, fica a dica aí, se você for viajar para os Estados Unidos, se você gosta de comprar um monte de coisa, precisa de um carro grande, ou precisa de um carro pequeno, ou precisa só de um carro, fala com eles que vai valer a pena o seu passeio, vai ficar muito mais tranquilo e você vai aproveitar bastante. A invenção da borracha foi uma das mais importantes para o avanço da indústria em diversos setores. O pessoal aprendeu a extrair látex de seringueiras e transformar o líquido branco em borracha. Só que mesmo depois dos processos, ela tinha alguns problemas. Ela era instável à temperatura. O que significa, né? Que ela derretia fácil quando era muito quente e ficava quebradiça quando estava muito frio. Além disso, ela podia dissolver se entrasse em contato com álcool, por exemplo. Então muito se estudava para ver como que essa coisa podia ter algum tipo de aplicação. Daí, em 1838, o inventor americano chamado Charles Goodyear estava mexendo com borracha em seu laboratório e, por acidente, ele derrubou uma mistura que tinha feito de borracha com enxofre no fogão. Quem nunca estava fazendo alguma coisa no fogão, fervendo um leite e acabou deixando ele cair na trempa? E é um saco para limpar, né, Baba? Nossa, o trem vira uma baba ali. Então o Charles fez isso. Só que ele percebeu que essa borracha com enxofre até pegou fogo levemente, né? Mas não derreteu. A partir disso, ele fez testes até encontrar as medidas certas para adicionar um enxofre na borracha, a ponto dele ficar muito mais resistente a tudo aquilo que eu falei. Derreter no calor, quebrar no frio e dissolver. Esse processo ganhou o nome de vulcanização. E é graças a ele que hoje a gente pode usar a borracha para fabricar pneu, por exemplo. Porque agora ela está resistente, tem tração e é maleável. Imagina quem for de algum estado quente, que chega nos 40 graus fácil, né? Pensa na temperatura do asfalto. Se não fosse esse acidente, os pneus iam ser descartáveis até hoje. Os Kellogg's foram uma família rica adventista e muito religiosa que ficou famosa no final do século XIX, porque o Dr. John Harvey Kellogg assumiu um instituto médico chamado Battle Creek Sanitarium. Ele pregava por uma alimentação mais simples e saudável e passou a cuidar dos pacientes com essa preocupação, porque ele acreditava que isso ajudaria nos tratamentos. Em 1877, ele preparou uma mistura de farinha, aveia e fubá, que era assada e ficava quebradiça, por isso era mais fácil de comer. Ele passou a dar isso para os seus pacientes, que curtiram muito, porque esses pedacinhos de cereal eram servidos com leite frio e frutas. Daí, teve uma noite que essa mistura foi esquecida e acabou fermentando. E quando ele assou, viu que o resultado eram uns flocos finos e mais crocantes. Aquele barulhinho que você baixa... Nossa senhora, tô até babando aqui agora.
É bom? Bom, é demais! Como não estava estragado, ele serviu mesmo assim, e o pessoal gostou mais ainda. Mas o médico fala assim, não tá estragado não, né? É que nem a sua mãe chega assim, isso aqui ainda tá 2 meses ainda, a validade não serve pra nada não. Depois de alguns meses, ele ainda mexendo na mistura, ele adicionou milho na composição e batizou de Granose. Anos depois, o irmão dele, o Will Kellogg, comprou os direitos da receita, adicionou açúcar, muito açúcar, sal e mais algumas coisas, e fundou a Battle Creek Toasted Corn Flake Company em 1906. Agora valoriza esse inglês aí que eu gastei, porque tá merda. Isso aí virou a Kellogg's pouco tempo depois. Porque imagina toda vez falar esse nome inteiro, mas Battle Creek, é difícil, né? Foi aí que começou a comercializar para o grande público e investir a grana recebida em publicidade. Se a gente esquece comida para fora da geladeira, azeda, estraga ou a gente fica com medo de comer, né? Mas quando um Kellogg esquece, vira um alimento revolucionário que mudou o café da manhã das pessoas para sempre. Principalmente dos americanos, né? Porque aqui no Brasil é uma caixa de cereal na compra do mês e olhe lá, e muito olhe lá. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E lembrando, ó, deixa like. Quem é pão de queijinho mesmo do canal, deixa like para ajudar a gente a crescer e dominar o mundo. E também pode ver mais 2 vídeos que estão aparecendo aqui do lado, hein? Fica a dica. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!